Bem-vindo ao Histórias de Infidelidade. Muito obrigado pelo seu apoio. Significa o mundo para mim. Estou animado para anunciar a nossa comunidade no WhatsApp. Lá, você encontrará várias novas histórias todos os dias, narradas por diferentes vozes para manter tudo fresco e intrigante. Você também pode compartilhar suas ideias e sugestões para tornar o canal ainda mais especial. Junte-se à comunidade agora. O link está na descrição. E agora, aqui está a história de hoje. Quais são os sinais mais comuns de infidelidade? Quais você conhece? Existem alguns deles, mas o problema é que muitos deles podem não levantar suspeitas. Minha esposa começou a ser ativa no quarto, o que a princípio me causou emoções positivas, mas com o tempo percebi qual era o problema e comecei a pensar em como punir os golpistas. Os detalhes de como minha esposa Arlene e eu nos unimos, juntamente com nossas origens pessoais, têm pouca importância nesta narrativa. Descrições físicas detalhadas também são desnecessárias. Todo o contexto essencial para compreender as informações pertinentes provavelmente pode ser condensado em alguns parágrafos. No ponto crucial desta história, Arlene e eu, Austin Weston, tínhamos 33 anos. Estávamos casados há 11 anos e tínhamos duas filhas, Justine, de 8 anos, e Sibyl, de 6. Arlene e eu somos marginalmente acima da média em aparência, altura, inteligência e preparo físico, embora não sejamos gênios, atores ou modelos excepcionais. Temos sorte, porque temos uma intimidade regular e boa na cama. Arlene trabalhou como advogada corporativa, especializando-se em negociações contratuais, ao mesmo tempo em que era versada em trustes, testamentos e espólios. Enquanto isso, eu ocupava o cargo de vice-presidente supervisionando compras, incluindo equipamentos de TI, para uma pequena empresa de capital aberto. Minha irmã Jen, seu marido Bill e suas filhas gêmeas fraternas Kate e Beth, de 7 anos, residiam a aproximadamente 4 milhas de distância pela estrada, ou 1 milha em linha reta, devido a um grande parque e reserva florestal nas proximidades. Nossos filhos e seus primos compartilhavam um vínculo estreito e frequentavam a mesma escola. Apesar de não conhecer Bill bem antes de ele começar a namorar Jen, e subsequentemente se casar com ela 6 meses depois, ele se tornou meu amigo mais próximo. Arlene tinha um hábito distinto quando se tratava de administrar finanças e economizar dinheiro. Ela acreditava firmemente em investir em joias e arte. Seu argumento comum era que joias e obras de arte de ouro e platina são investimentos que você pode aproveitar enquanto elas valorizam. Enquanto eu me envolvia um pouco no mercado de ações, a maioria das nossas economias ia para joias e obras de arte, tanto para ela quanto para mim, incluindo pinturas e algumas esculturas. Também encorajávamos nossos parentes a presentear nossos filhos com joias e obras de arte, e frequentemente dávamos a eles esses presentes como seus principais presentes de aniversário e Natal, junto com brinquedos, jogos, livros e roupas, é claro. Dado o valor significativo de nossa coleção de joias e arte, instalamos um sofisticado sistema de segurança. Isso incluía sensores elétricos para nossas 12 pinturas mais valiosas e 2 esculturas mais premiadas. Além disso, tínhamos um cofre embutido no chão do quarto, cada um de nós com sua própria escrivaninha trancada. Arlene tinha a única chave da sua mesa enquanto eu tinha a minha, e ela possuía uma chave do cofre, com a única outra cópia armazenada no cofre do nosso banco. Para garantir o fornecimento ininterrupto de energia para nossos sensores e sistema de segurança, tínhamos um gerador de backup e uma bateria reserva no local, fornecendo redundância dupla. Bill parece ter se inspirado em nossa abordagem, embora em uma direção ligeiramente diferente. Ele instalou câmeras de alta resolução nas 3 entradas de sua casa, junto com um sistema de segurança, embora menos sofisticado que o nosso. Arlene tinha um hábito incomum, possivelmente decorrente de sua experiência em testamentos, fundos fiduciários e espólios, de prontamente incluir joias e obras de arte caras em nossos testamentos após adquiri-las. Qualquer joia masculina seria adicionada ao meu testamento, com os beneficiários se alternando entre nossas filhas Justine e Sibyl, caso Arlene falecesse antes de mim, e vice-versa para joias femininas. Quanto às obras de arte, nos revezamos legando-as em nossos testamentos, alternando entre Arlene e eu, e novamente alternando entre Justine e Sibyl como beneficiárias. Essa prática efetivamente designou alguns ativos como meus, e alguns como dela, já que você só pode legar o que possui diretamente.
Do meu ponto de vista, tudo correu bem até uma quinta-feira à noite. Quando cheguei em casa do trabalho, encontrei Arlene lá, mas não havia crianças. Estávamos curtindo um jantar à luz de velas. Arlene está vestida com uma roupa reveladora e me cumprimenta com um beijo quando apareço. Onde estão Justine e Sibyl? Perguntei inocentemente. Jane e Bill gentilmente os abrigaram durante a noite, e amanhã eles serão levados para a escola. Eles ficaram emocionados quando mencionei que eles iriam dormir na casa de Kate e Beth. Arlene respondeu com um sorriso travesso. O que faremos sem eles? Brinquei, puxando Arlene para mim e beijando-a apaixonadamente de volta. Nós daremos um jeito, ela respondeu, aconchegando-se em mim. Depois de um jantar delicioso, divertido e relaxante, decidimos ouvir alguns CDs e dançar. Nós nos concentramos principalmente em praticar os passos da dança lenta, que aprendemos nas aulas de dança nos fins de semana, e curtimos relaxar em casa por uma hora sem tirar os sapatos. No entanto, quando Arlene começou a me mostrar mais e mais atenção, nossa dança chegou ao fim. Eu a carreguei para cima, onde fomos para a cama. Minha esposa me deu a melhor intimidade de cama da minha vida. O que eu experimentei naquela noite não pode ser expresso em palavras. Você gostou? O que é? Ela perguntou. O Papa faz cocô na floresta? Eu respondi, ainda me recuperando da experiência, mas consegui fazê-la rir. Fomos dormir, mas Arlene ainda não tinha terminado. No meio da noite, ela me acordou de novo e tudo aconteceu de novo. Lembrando dessa experiência incrível, não posso deixar de lembrar do momento em que percebi que a vida estava prestes a tomar um rumo inesperado. No meio do nosso entretenimento, um pensamento surgiu na minha cabeça. O que isso significou para nós? Será o mesmo no futuro ou é apenas uma promoção única? Com essas perguntas pairando na minha mente, voltei a dormir, pensando nas possibilidades que estavam por vir. Na manhã seguinte, sexta-feira, Arlene estava afetuosa, e isso me fez pensar que a noite incrível que compartilhamos era apenas uma evidência de uma melhoria em nossa vida na cama, prometendo experiências ainda mais excepcionais no futuro. Meu comportamento alegre e o largo sorriso estampado em meu rosto, conforme observado por vários colegas de trabalho na sexta-feira, caíram no início da tarde quando o telefone tocou. Austin, é Arlene, minha secretária anunciou pelo interfone. Olá, deusa do quarto, eu cumprimentei. Olá, Eros, Arlene riu. Ei, eu não sou grega, retruquei. Não, mas você certamente personifica a essência da luxúria e da paixão, ela provocou. Trocamos mais gentilezas, que eventualmente se transformaram em uma conversa casual, e então Arlene chegou ao ponto de sua ligação. Querida, sua voz melodiosa transmitida pelo telefone, sinalizando a chegada iminente de notícias indesejadas. Alguns colegas do escritório estão planejando jantar e beber hoje à noite, para uma atividade de construção de equipe sugerida pelo consultor de moral que nossa empresa contratou recentemente. Você se importaria em pegar as crianças na creche e preparar o jantar? Você não está planejando voltar para casa? Eu soltei minha decepção evidente. Eu vou, mas preciso me trocar primeiro. Infelizmente, não terei tempo de pegar as crianças e fazer o jantar. Vamos nos encontrar no restaurante às 6h30. Por favor, querida, não quero ser a única do nosso grupo a perder, ela arrulhou. Um pouco irritada, perguntei. Por que tão pouco tempo? Acredito que faz parte do exercício, sacrificar-se pela equipe. Você sabe que eu preferiria estar com você e as crianças, mas me sinto obrigada a participar, ela explicou, seu tom se tornando ainda mais persuasivo. O que eu poderia dizer sobre isso? Depois da intimidade mais incrível que compartilhamos, ela sabia que eu não poderia simplesmente rejeitá-la com um inferno de não. Eu me resignei ao inevitável. Claro, querida. Nós lhe daremos um beijo de despedida, não é? Eu respondi ternamente. Contanto que você não tente me atrair para a cama, Eros, ela riu. Nós nos despedimos. Fiquei sentado perplexo na minha mesa. Ela nunca tinha se socializado com seus colegas homens do trabalho antes. Até onde sei, ela não gostava particularmente da maioria deles, e não me lembro de ela ter convidado nenhum deles ou mencionado um consultor de formação de equipe.
Tudo parecia muito suspeito. Meu comportamento alegre e meu sorriso irônico desapareceram. Fui buscar as crianças, preparei sua refeição favorita de macarrão com queijo, embora eu as tenha feito comer uma salada também, e nos despedimos de Arlene. Não conseguimos dar um beijo de verdade nela. Não borre minha maquiagem nem amasse meu vestido, ela riu enquanto nos beijava levemente na bochecha. Esse traje não grita formação de equipe, murmurei para mim mesmo, a menos que o objetivo seja algo completamente diferente. Quando Arlene voltou para casa naquela noite, anotei a hora. 1h02, dificilmente indicativo de um simples jantar e bebidas. Fingi estar dormindo para evitar um confronto. Ela escorregou para a cama usando o que parecia ser uma camisola comum e me aconchegou, fato confirmado na manhã seguinte. Não houve intimidade na noite de sábado, mas nos envolvemos em nossa rotina habitual nas noites de domingo e terça. Meu prazer diminuiu a cada quinta e sexta-feira à noite quando eu passava pela mesma rotina. Não é que eu não aprecie a incrível intimidade da hora de dormir das noites de quinta-feira. Sexta-feira se tornou sinônimo de um grande número de eventos de formação de equipe. Durante a segunda saída de sexta-feira, ela retornou apenas a 1h22 e na terceira a 1h51. Na quarta sexta-feira à noite, eu tinha atingido meu limite. Apesar do prazer que ela me deu na quinta-feira, não pude deixar de notar o distanciamento emocional. Enquanto Arlene se preparava na sexta-feira, vestindo uma roupa elegante que eu nunca tinha visto antes, expressei meus sentimentos claramente. Arlene, eu realmente não gosto desse hábito de sair nas noites de sexta-feira. Agora, querida, eu já expliquei a importância para você inúmeras vezes, ela respondeu alisando o vestido sobre os quadris enquanto se olhava no espelho. Sinto muito, mas acho difícil acreditar que você vai chegar em casa às 11h30. O horário que ela alegou ter retornado nas 3 ocasiões anteriores, depois de apenas jantar e algumas bebidas. Estou muito desconfiada e isso está me destruindo. Agora, Austin, ela disse firmemente, você não tem o direito de não confiar em mim. Estamos casados há 11 anos, pelo amor de Deus, e temos 2 filhos. Você realmente acha que estou por aí fazendo algo impróprio? Não sei, mas o que eu sei é que algo parece estranho em tudo isso. Respondi. A conversa ficou mais tensa à medida que continuava. Finalmente, depois de dar um beijo superficial na bochecha das crianças, ela foi em direção à porta. Estou implorando a vocês, pelo bem da nossa idade alegre, para não irem, eu disse. Olha, ela disse frustrada, não posso desistir agora. Eu me tornaria a piada da empresa. Vamos discutir isso amanhã e eu vou abordar todas as suas preocupações ou até mesmo Paranéia se você ficar acordado. Então você espera que eu simplesmente aguente isso, eu retruquei meu tom azedo. Querida, você sabe que se nos separarmos, eu vou ficar com a custódia das crianças, da casa e pensão alimentícia. Você não quer arruinar sua vida por suspeitas infundadas, quer? Ela perguntou, sua expressão desafiadora. Você é quem está destruindo nosso casamento, eu rebati. Com uma expressão frustrada, ela insistiu. Teremos essa conversa hoje à noite, mesmo que eu tenha que te acordar. Não podemos conversar hoje à noite porque não estarei aqui quando você chegar cambaleando nas primeiras horas, retruquei. As crianças e eu estamos hospedados na casa de Jen e Bill. Aproveite a vida, acrescentei, fechando a porta com firmeza, mas sem bater. Olhando pelo espelho unidirecional da nossa porta da frente, vi Arlene, com a expressão confusa, alcançar a maçaneta, mas então ela deu de ombros e voltou para o carro estacionado na garagem. Assim que o carro de Arlene desapareceu de vista, gritei para as meninas. Vamos para a casa da tia Jen passar a noite enquanto a mamãe está na reunião. Eles estavam prontos em tempo recorde, cerca de 2 minutos, e entramos no meu carro estacionado na rua. Eu já tinha coordenado nossa festa do pijama com Jen e Bill. Eles sentiram que algo estava acontecendo, Jen graças à sua intuição e Bill porque eu dei a ele uma breve visão geral. Sendo afiado, ele juntou o resto. Depois de garantir que as meninas estivessem dormindo, ou pelo menos quietas, às 11, corri para o meu carro para pegar um frasco de comprimidos, retornando para casa às 11h02. O carro estava estrategicamente estacionado dentro da visão da câmera de segurança da porta da frente, marcando sua presença com hora marcada.
Por volta das 3h30 da manhã, fui abruptamente acordado pelo toque do meu celular. Olá, murmurei, verificando a hora no despertador ao lado da minha cama no quarto de hóspedes, que marcava 3h29. A voz do outro lado parecia frenética. Austin, onde você está? Exclamou. Reconheci como sendo da Arlene. Estou na casa da Jen, como mencionei antes. Por que você está me ligando a essa hora ímpia? Respondi, com irritação se infiltrando na minha voz. Austin, algo terrível aconteceu. Fomos roubados, Arlene soluçou. Eles levaram todas as nossas valiosas obras de arte e joias. Ativando rapidamente o aplicativo de gravação no meu iPhone, pedi que ela repetisse os detalhes. Por que você não me ligou assim que descobriu? Eu exigi. Eu tentei. Ela chorou histericamente. Mas eu só cheguei em casa há 15 minutos. A casa estava escura como breu e eu tive que usar uma lanterna para me orientar. Por que diabos você estava voltando de um evento de integração de equipe às 3 da manhã? E que tipo de integração você estava fazendo? Quem estava no topo? Eu cuspi, tentando transmitir minha raiva. Bem, o tempo simplesmente passou rápido. Podemos discutir isso depois. Agora mesmo, você precisa voltar para casa. As emoções de Arlene estavam em turbulência. Meu Deus! Tudo bem. Estarei aí assim que puder. Deixe-me me vestir, resmunguei, desligando. Fui ao banheiro, me vesti e então fui para o carro, dirigindo por cerca de 10 ou 12 minutos para chegar ao destino. Quando Arlene me cumprimentou na porta da frente, sua maquiagem estava manchada de lágrimas, e ela segurava uma lanterna. Enquanto ela se movia em minha direção com os braços abertos, eu a parei com meu braço estendido e a interrompi bruscamente, perguntando, você verificou o disjuntor, Arlene? Eu não sei onde ele está, ela soluçou. Saia do meu caminho, gritei, passando rapidamente com minha própria lanterna. Passando por ela, perguntei, você ligou para o 911? Não, ela respondeu timidamente. Bem, o que você está esperando? Eu gritei. Observei-a pegando o celular da bolsa enquanto eu passava apressado. No porão, descobri que o disjuntor principal estava desligado, o gerador reserva no mesmo estado e a bateria reserva desconectada. Além disso, a linha telefônica, crucial para o sistema de segurança, estava desconectada. Ativei os interruptores, ligando-os, e então reconectei a bateria e a linha telefônica. Tudo parecia estar funcionando perfeitamente, enquanto alarmes indicando o roubo de inúmeras peças de arte soavam. Desabilitando o sistema de segurança, digitei o código no console da porta da frente. Atendendo ao chamado da empresa de segurança, forneci a senha e confirmei que era um alarme falso. Prosseguindo para inspecionar o primeiro e o segundo andar, Arlene permaneceu inconsolável, com lágrimas escorrendo pelo rosto no sofá da sala de estar. Cumprimente os policiais na porta quando eles chegarem e saia dessa, gritei para ela, frustração evidente no meu tom. Como esperado, não só todas as nossas joias e obras de arte estavam desaparecidas, exceto uma escultura de granito pesada, mas os bens valiosos dos nossos filhos também tinham sumido. Até o cofre seguro no andar do quarto principal tinha sido esvaziado. Quando a polícia chegou, eu imediatamente contei a eles meu relato da situação, enquanto uma policial tentava acalmar Arlene. Informei um dos policiais homens sobre o telefonema da minha esposa, repassando os detalhes que ela havia compartilhado e identificando os itens perdidos. Entreguei uma lista de nossos objetos de valor do meu escritório. Enquanto isso, 2 outros policiais homens fizeram uma varredura na casa, considerando a possibilidade de que alguém ainda pudesse estar presente, um pensamento que não me ocorreu. Eventualmente Arlene se recompôs o suficiente para dar seu depoimento à policial. Enquanto ela fazia isso, eu discretamente puxei de lado a policial com quem eu estava falando e sussurrei, eu acredito fortemente que você deve investigar minha esposa sobre esse roubo. Ela é a única com acesso ao cofre, além de uma chave em nosso cofre, que tenho certeza que você encontrará intocada. Além disso, temos passado por problemas conjugais, e eu não ficaria surpreso se você descobrisse evidências incriminatórias no computador dela ou em sua mesa trancada.
O policial me lançou um olhar estranho antes de anotar. Que tipo de problemas? Ele perguntou. Suspeito que ela esteja saindo com outra pessoa nas últimas 4 noites de sexta-feira. Vou receber um relatório de investigador particular amanhã, mesmo depois de avisá-la ontem à noite que nosso casamento estaria em perigo se ela saísse hoje à noite. Isso teria sido ontem, sexta-feira, ela foi de qualquer jeito. Parece que ela está planejando me deixar e evitar dividir nossos bens, expliquei sinceramente. Ela realmente faria isso com 2 crianças, ele questionou. Ela provavelmente acha que pode levar as crianças com ela, respondi. Ela praticamente admitiu ontem à noite. Tenho isso gravado no meu iPhone, lamentei. Então, você está esperando o relatório do PI amanhã, domingo, ele esclareceu. Não, meu erro. Continuo pensando que é sexta-feira porque normalmente não acordo às 3h30. Receberei o relatório por volta do meio-dia de hoje, sábado, corrigi. Você poderia me trazer uma cópia na delegacia quando tiver, ele pediu. Claro, provavelmente estarei lá por volta de 1, talvez 1h30, assegurei. Ótimo. Pergunte pelo oficial Smithson, vou informar um detetive de roubo sobre a situação, concluiu. Depois que a polícia foi embora, voltei para a casa de Jen sem reconhecer Arlene, ignorando seus chamados de "onde você está indo?" enquanto eu saía. Após um agradável café da manhã na casa de Jen, durante o qual informei ela e Bill, levei as crianças para casa por volta das 10 da manhã. Informei a eles que alguns de nossos pertences estavam temporariamente desaparecidos, assegurando que os recuperaríamos em breve. A descoberta de seus itens favoritos estarem ausentes os deixou tristes e em lágrimas. Arlene, ainda parecendo exausta, e eu tentamos o nosso melhor para consolar as crianças. Tenho algumas tarefas para fazer, informei-as, mas estarei de volta às 2h ou 2h30 no máximo. Você gostaria de ir ao parque então? Perguntei, abrindo o sorriso mais largo que consegui. Isso transformou suas lágrimas em sorrisos. Recebi abraços deles, e quando estava prestes a sair, Arlene se aproximou de mim e perguntou, para onde você está indo? Dei uma olhada fria e comentei, provavelmente para reunir evidências de sua infidelidade, antes de partir rapidamente sem olhar para trás. As fotos de Arlene e seu amante, Jack Traylor, de sua segunda e terceira sexta-feira à noite, eram exatamente o que eu esperava, embora o local específico tenha me surpreendido um pouco. O investigador particular havia alertado que capturar evidências utilizáveis do caso deles em ambientes fechados poderia ser desafiador. No entanto, eles foram tolos o suficiente para se envolver em atividades íntimas no deck de Traylor e em sua piscina, claramente visíveis de vários pontos de vista onde a privacidade não poderia ser esperada. Além disso, o relatório do investigador indicou que eles chegaram à residência de Traylor após o jantar na sexta-feira à noite e partiram no carro de Arlene pouco antes das 23 horas. O investigador não os seguiu, mas eles retornaram por volta das 2h15. Depois disso Arlene partiu sozinha às 3h da manhã no Anze. Visitei a Kinko's, fiz 3 cópias de todos os documentos, exceto um DVD, e então prossegui para me encontrar com o oficial Smithson, chegando por volta das 13h15. Ele prontamente me apresentou a detetive June Grayson, uma investigadora de assaltos que era tão atraente quanto as policiais femininas retratadas na TV, uma raridade que eu não imaginava que existisse na vida real. Ela não era apenas deslumbrante, mas também era altamente inteligente. Após examinar as evidências, Grayson comentou espontaneamente, parece que sua esposa e esse sujeito Traylor estavam fora durante o seu roubo. Os registros do seu sistema de segurança mostram que todos os sistemas foram desativados às 23h05. Só para ser mais completa, onde você estava naquela hora? Eu estava na casa da minha irmã, respondi casualmente. Alguém aí pode confirmar isso? Ela perguntou. Duvido, respondi. Acredito que todos estavam dormindo. Mas sinta-se à vontade para perguntar a eles. De repente, tive uma revelação e exclamei, espere um minuto. Acho que Bill, meu cunhado, tem câmeras de segurança, e lembro de ir até meu carro em algum momento para pegar pílulas esquecidas. Talvez isso possa ajudar a estabelecer um cronograma. Podemos obter as filmagens do seu cunhado? Grayson perguntou.
Eu ri. Acho que Bill é bem entendido em tecnologia. Provavelmente está em um DVD, eu disse enquanto pegava meu celular e ligava para a casa de Jen. Bill atendeu. Ei, Bill, você tem as imagens da câmera de segurança da noite passada? Eu ri de novo da resposta dele. Você poderia levar o DVD, minhas desculpas por chamá-lo de fita, para detetive Grayson na delegacia local? Ela vai explicar o motivo quando você deixar. Preciso levar as crianças ao parque. Obrigada. Sorri para Grayson Smithson. Exatamente como eu suspeitava, ele está bem equipado com tecnologia moderna e tem um DVD. Ele mencionou que o traria prontamente. A menos que haja algo mais urgente que você precise discutir, tenho que levar as crianças ao parque. Obrigado, Sr. Weston, Grayson respondeu, sorrindo e se levantando para apertar minha mão. Nós o informaremos nos próximos dias se precisarmos de mais alguma coisa. Estarei disponível, respondi, retribuindo o sorriso e apertando as mãos dela e de Smithson. Eu entendo que você sabe o que está fazendo, mas como mencionei ao oficial Smithson ontem à noite, você precisa ter acesso ao computador e às gavetas da mesa de Arlene. Eu apreciaria se você obtivesse um mandado para eles, e o meu também, só para ser minucioso. Grayson simplesmente sorriu. Deixei a evidência original, incluindo a única cópia em DVD do encontro de Arlene Traylor, no escritório do meu advogado. Ele normalmente trabalha aos sábados. Eu o instruí a guardá-la em seu cofre por enquanto. Levei as outras 2 cópias para casa, colocando uma na minha mesa imediatamente após a chegada e deixando a outra, menos o relatório de sexta-feira à noite, na mesa de centro da sala de estar. Levei as crianças ao parque. Apesar da insistência de Arlene em se juntar a nós, mantive-me ocupado com as crianças, ignorando suas tentativas de conversa. De volta para casa, envolvi as crianças na preparação do jantar para evitar ficar sozinho com Arlene. Depois, eu me envolvi em jogos e histórias de ninar com eles antes de me aposentar. Descendo para a sala de estar mais tarde, encontrei Arlene segurando o envelope que eu tinha deixado na mesa de centro, sua pele drenada. Austin, precisamos ter uma conversa séria, ela começou, sua voz tensa. Por quê? Respondi, fingindo confusão. Conversar mudará o fato de que você traiu com Traylor? Pegando as chaves do meu carro, saí, ignorando os protestos dela. Você sabe que é um estado sem culpa e eu vou ficar com a custódia das crianças se nos divorciarmos. Podemos resolver isso. Minha única reação foi gesticular rudemente para ela. Ao retornar 4 horas depois, imediatamente me retirei para o quarto de hóspedes, bloqueei a porta com uma cadeira e adormeci. Domingo acabou sendo um dos dias mais desconfortáveis da minha vida. É incrivelmente desafiador ignorar alguém que divide o mesmo espaço com você por horas a fio, mas, além de interagir com as crianças, fiz questão de não responder a nada que ela dissesse. Domingo à noite, depois de colocar as crianças para dormir, eu estava assistindo TV quando ela se aproximou de mim com um formulário de solicitação de seguro. Preciso que você assine isso para que eu possa enviar por fax para a seguradora para reembolso de nossa propriedade roubada. Dei uma olhada, peguei uma caneta e papel, anotei o número do fax e o departamento da seguradora e proferi as únicas palavras que falei com ela o dia todo na ausência das crianças. Não vou assinar, e se você falsificar minha assinatura, vou prendê-lo por fraude. Enquanto Arlene gritava comigo, continuei assistindo TV. Quando o barulho dela se tornou muito alto, coloquei fones de ouvido, conectei-os à TV e a desliguei. Eventualmente, ela saiu em prantos. Observei ainda até a máquina de fax para enviar o formulário de reivindicação. Depois que ela se retirou para a cama, escrevi uma carta e enviei por fax para o mesmo endereço para o qual ela havia enviado o formulário. Minha carta dizia que, embora eu atualmente não tenha evidências concretas, tenho uma suspeita de que minha esposa pode estar implicada no roubo e na perda subsequente que ela relatou a você mais cedo esta noite por meio de um formulário de reivindicação. Estou me abstendo de fazer qualquer alegação até que a investigação policial seja concluída e alerto contra aceitar quaisquer documentos com minha assinatura antes disso, pois provavelmente seriam falsificações. Sinta-se à vontade para entrar em contato comigo pelo meu celular. XXX, o que é isso? Ela gritou. Nunca vi isso antes.
Pensei que você fosse o único com a chave, Grayson disse secamente. Eu sou. Alguém deve ter arrombado a fechadura. Fácil de verificar. Pegaremos a gaveta que contém o cilindro da fechadura e faremos com que nossos técnicos avaliem, Grayson respondeu casualmente. Essa resposta não era o que Arlene esperava, mas era inevitável. Depois que a polícia foi embora, Arlene ficou frenética. Por que eles estão fazendo isso? O que o mandado diz? Ela se preocupou. Eu entreguei o mandado a ela e comentei, talvez eles suspeitem que o roubo foi um trabalho interno. Ela pareceu atordoada quando eu saí para o deck com as crianças. Terça-feira acabou sendo um dia terrível para Arlene. Seu único lado positivo veio de levar as crianças para a escola. Por volta das 11 da manhã, enquanto estava no trabalho, ela recebeu papéis de divórcio alegando adultério. Às 14 horas, o detetive Grayson e outros 2 policiais apareceram no local de trabalho dela para prendê-la por roubo, levando-a algemada. Mais cedo naquela terça-feira de manhã, o detetive Grayson me ligou para encontrá-lo em um depósito não muito longe de nossa casa para identificar nossos pertences roubados. Não demorou muito para que eu reconhecesse nossa propriedade, apenas cerca de 30 segundos. Após a inspeção, descobri que tudo estava lá, exceto meu relógio Rolex e um conjunto de abotoaduras de ouro. Após a prisão de Arlene, o detetive Grayson entrou em contato comigo para fornecer detalhes da situação, garantindo que eu não fosse deixado no escuro e me permitindo providenciar o cuidado das crianças. Mais tarde naquela tarde, Arlene compareceu perante um magistrado e recebeu fiança fixada em $50.000. Ela me procurou após sua audiência. Austin, estou ligando da prisão. Por favor, não desligue, Arlene implorou. Eu não sabia que adultério era um crime. O que te levou para a cadeia, Arlene? Eu perguntei, pingando sarcasmo, já sabendo a resposta. Eles estão me acusando de roubar nossa casa. Você acredita? É absurdo, ela soluçou. Eu acho difícil de acreditar. Não foi porque você estava planejando me deixar. Eu perguntei com uma pitada de alegria. Não, não, isso é ridículo. Podemos discutir isso depois. Você pode vir me resgatar? Se nós 2 concordarmos em usar a casa como garantia, eu posso sair em 1 hora. Por favor, Austin. Por que não liga para seu amante, traidor? Tenho certeza de que ele pode ajudar. Eu gritei antes de desligar, ouvindo-a começar a gritar, não. Na quarta-feira de manhã, meu advogado apresentou um pedido urgente de uma ordem de proteção enquanto Arlene ainda estava sob custódia. Se ela não conseguiu contatar Traylor ou se ele se recusou a ajudar, eu não estava preocupado com o motivo. Meu advogado apelou ao tribunal para a ordem de proteção, citando o suposto roubo de meus pertences e dos nossos filhos por Arlene como fundamento para impedi-la de entrar na casa. O juiz adiou a audiência até que Arlene fosse libertada sob fiança, o que teria ocorrido depois que seus pais apostaram na quinta-feira. Ela foi instruída a prosseguir diretamente ao Tribunal de Direito da Família para uma audiência sobre a ordem de proteção. O advogado de Arlene alegou que ela merecia a presunção de inocência em relação às acusações de roubo e nunca havia machucado ou ameaçado fisicamente nenhum membro da família. Por outro lado, meu advogado argumentou que o desaparecimento das minhas 2 joias mais valiosas sugeria uma propensão ao roubo. A decisão do juiz pareceu chegar a um acordo entre os 2 argumentos. Reconhecemos a presunção de inocência, no entanto, o Sr. Weston retém o direito de garantir a segurança de sua propriedade. Consequentemente, a Sra. Weston pode retornar à casa conjugal durante os procedimentos de divórcio em andamento, mas ela deve esperar até sábado para fazê-lo. Durante esse tempo, o Sr. Weston tem o direito de ter qualquer cômodo da casa protegido com uma nova fechadura para a qual a Sra. Weston não possua uma chave, e ela está estritamente proibida de entrar naquele cômodo. O tribunal deve ser notificado sobre a sala designada até segunda-feira. Alguma outra questão? Pressionei meu advogado para outra condição. Meritíssimo, meu cliente insiste que o Sr. Traylor, o indivíduo com quem a Sra. Weston está envolvida, seja impedido de entrar na residência de Weston ou de ter qualquer contato com as crianças de Weston até que o processo de divórcio seja concluído, ele declarou.
Não vou trazê-lo por aí nem envolvê-lo com as crianças, Arlene gritou levantando-se de seu assento, surpreendendo tanto seu advogado quanto o juiz. A senhora Weston garantiu que não o fará, o que deve ser suficiente para você, Sr. Weston, o juiz observou. Embora tentada a expressar minha descrença com um palavrão, consegui me conter. Eu providenciei para que a Loves instalasse uma nova porta no quarto principal e reforçasse sua estrutura. Além disso, eu tinha uma fechadura sofisticada instalada, uma que era quase inexpugnável. Todos os pertences de Arlene foram realocados para o quarto de hóspedes. Arlene voltou para casa na manhã de sábado. As crianças ficaram felizes em vê-la, mas eu mantive distância, interagindo apenas quando necessário para cuidar das crianças, para evitar aborrecê-las. Arlene queria discutir as coisas. Eu disse a ela que poderíamos conversar no domingo à noite depois que as crianças fossem dormir. Nós conversamos na sala com a porta fechada para evitar perturbar as crianças. Depois de um silêncio desconfortável, eu insisti para que Arlene começasse a conversa, já que era ela quem queria falar. Bem, Austin, não posso deixar de suspeitar que você esteja envolvido nesse roubo, ela começou antes que eu interrompesse. Uau! Eu esperava um pedido de desculpas por me trair e me machucar tão profundamente, Arlene. Mas suponho que isso não esteja na sua agenda, está? Eu disse sarcasticamente. Austin, quando você se acalmar, podemos discutir sobre reacender nosso amor e deixar de lado a conversa sobre divórcio. Mas preciso resolver meus problemas legais primeiro, ela disse. Arlene, deixe-me ser bem clara, mesmo para alguém tão egocêntrica quanto você. Não se fala em divórcio, estou entrando com o pedido de divórcio, pura e simplesmente. Acabou, eu afirmei firmemente. Mas Austin, ela começou a implorar e eu a interrompi novamente. Esta conversa só será produtiva se você estiver disposta a ouvir e aceitar meus termos, eu disse com força. Você está pronta para ouvir? Ela assentiu. Eu alterarei os fundamentos do divórcio para diferenças irreconciliáveis. Vou buscar a custódia exclusiva das crianças, mas você terá visitas irrestritas, feriados importantes alternados e 2 semanas no verão, desde que elas não sejam expostas a nenhum outro homem, a menos que você seja casada com ele. Nossos bens serão divididos igualmente, com você responsável pela pensão alimentícia de um filho e metade dos pagamentos da hipoteca. Quando Sybil fizer 19 anos, venderemos a casa e dividiremos os lucros. Não haverá pensão alimentícia para nenhum de nós, afirmei firmemente, fixando-a com um olhar penetrante. Mas, ela começou, apenas para ser interrompida mais uma vez. Ainda não terminei. Se você concordar, vou apelar ao promotor para reduzir suas acusações para uma contravenção sem pena de prisão, dada uma alegação de não contestação. Dessa forma, você pode manter sua licença de advogado e seu emprego. Combinado? Concluí. Mas eu não fiz nada, ela protestou, lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto ela torcia as mãos. Eu sei que você orquestrou toda essa situação para se vingar de mim. Eu não quero divórcio, mas se chegar a esse ponto, eu nunca vou concordar que você tenha a custódia exclusiva, ela gritou em meio às lágrimas. Então você se recusa a aceitar qualquer responsabilidade pelo fim do nosso casamento ou pelo roubo, hein? Eu exigi, minha voz aumentando enquanto eu me levantava. E você não está nem um pouco arrependido, como se eu devesse ficar contente em ser enganado. Deus, como eu me casei com você em primeiro lugar? Eu lamentei. Ela enterrou o rosto nas mãos enquanto eu insistia. Considere esta oferta, Arlene. Se não fizer isso, pode significar ruína para você. Quando saí da sala, ela gritou, mas se você apenas ouvisse, eu poderia explicar tudo. Você tem que me ouvir. Ou pelo menos, é o que eu acho que ela disse. Quando ela terminou de falar, eu já tinha fechado a porta da sala e não tinha certeza. 2 dias depois, ao voltar para casa, encontrei as crianças ausentes, substituídas por Arlene e Jack Traylor, sentados na sala de estar. O que diabos ele está fazendo aqui? Gritei para Arlene. Você prometeu ao tribunal que não o traria de volta. Austin, você precisa nos ouvir, ela implorou. Quando você ouvir, ele vai embora e nunca mais vai te incomodar. Sai daqui,
Traylor, eu trovejei. Ele se levantou com uma mistura de agressão e súplica nos olhos. Ele podia ter 3 polegadas e 30 libras a mais que eu, mas eu acreditava firmemente no ditado que diz que o que importa é o tamanho da briga no cachorro, não o cachorro na briga. Eu nunca recuei de um confronto na minha vida, mesmo que isso significasse levar uma surra, e essa não seria a primeira vez. Traylor se aproximou de mim lentamente, tentando transmitir algo, mas em meio aos meus gritos repetidos de "cai fora" a plenos pulmões, não consegui discernir suas palavras. Depois de gritar persistentemente minha exigência umas 2 dúzias de vezes, ficou evidente que ele não iria obedecer. Marchei em direção ao telefone para discar 911. Irritado, ele arrancou o fio do telefone da parede, insistindo, apenas escute, pelo amor de Deus. Sem me deixar abater, peguei meu celular para fazer a ligação. Ele o arrancou e jogou no chão, argumentando, vai levar apenas 2 minutos e vai restaurar sua vida. Enquanto eu me dirigia para a garagem pela cozinha, ele agarrou minha jaqueta, mas eu me soltei e saí correndo. Sem que ele percebesse, peguei um amaciador de carne do balcão da cozinha. Saindo da cozinha para a passagem coberta que levava à garagem, virei-me abruptamente para trás. Quando ele seguiu para a passagem coberta, bati-lhe na testa com o martelo, fazendo-o cambalear de volta para a pia da cozinha, as mãos agarrando a cabeça sangrando. Enquanto ele gritava e tentava estancar o sangramento, dei um chute forte em sua virilha. Arlene, agora na cozinha chorando, tirou o telefone da bolsa sobre a mesa. Ligando para o 911, expliquei. Há um intruso em minha casa que me atacou, e eu o golpeei com um martelo. Ele precisa de assistência médica, e eu preciso que a polícia o prenda. Entrei pela porta da frente e calmamente me acomodei na mesa da cozinha enquanto Arlene cuidava de Traylor. A resposta rápida dos paramédicos me surpreendeu. Eles chegaram em menos de 5 minutos. A polícia os seguiu de perto, apenas 1 minuto atrás deles. Traylor foi levado em uma ambulância sob contenção. A polícia aceitou meu relato dos eventos. Pedi que levassem meu celular danificado para verificar impressões digitais para corroborar minha história, junto com os registros telefônicos, se necessário. Além disso, meu paletó foi rasgado durante o incidente, então pedi que o levassem como evidência. Em meio às lágrimas, tudo o que Arlene conseguiu transmitir à polícia foi uma declaração repetida. Só queríamos falar com ele. No dia seguinte, meu advogado apareceu no tribunal mais uma vez. O juiz ficou furioso e instruiu Arlene a desocupar a residência em 48 horas e cobrir o custo da troca das fechaduras. Qualquer visita aos filhos dela seria adiada até depois do processo de divórcio. O juiz adiou o divórcio até a resolução do caso criminal contra Arlene. Eu persuadi o detetive Grayson a obter mandados de busca para o carro e a casa de Traylor, assim como para o carro de Arlene. No veículo de Traylor, eles descobriram minhas abotoaduras de ouro, enquanto dentro do porta-malas de Arlene, eles encontraram um presente etiquetado Jack com um coração, contendo meu relógio Rolex. Traylor também foi preso por roubo devido às abotoaduras, e porque suas impressões digitais foram as únicas encontradas na janela do porão, pela qual o ladrão entrou na minha casa, conforme confirmado pelos resultados das impressões digitais. Contrariando meu conselho, Arlene escolheu contestar as acusações criminais. Parecia que ela acreditava corretamente, pois acabou descobrindo que vencer o julgamento criminal era sua única chance de obter a custódia das crianças. A promotoria apresentou um caso forte. Uma mulher parecida com Arlene, com um anel de esmeralda chamativo e cabelo loiro, alugou a unidade de armazenamento onde os itens roubados foram descobertos logo após o exercício inicial de formação de equipe de Arlene. Apenas as impressões digitais de Arlene foram encontradas na fechadura da unidade de armazenamento, somando-se às evidências discutidas anteriormente, o que formou um caso prima facie convincente para a promotoria. Durante sua defesa, Arlene e Traylor testemunharam. Arlene admitiu que teve 4 contatos próximos com Traylor, mas alegou que não saiu de sua casa até às 3 horas da manhã da última sexta-feira, questionando a credibilidade do depoimento de um investigador particular.
Ela alegou que devo ter sido eu quem roubou os itens e a incriminou, embora ela não pudesse explicar como eu poderia ter feito isso, já que ela admitiu que não acreditava que eu tivesse acesso ao cofre ou à gaveta de sua mesa, e suas chaves estavam sempre em sua posse. Arlene atribuiu o aluguel da unidade de armazenamento a uma identidade equivocada e sugeriu que suas impressões digitais foram plantadas na fechadura. Tanto Traylor quanto Arlene pareciam confrontadoras e indiferentes ao impacto de sua infidelidade em sua família. Durante meu interrogatório pelo advogado de defesa, que durou 3 horas, o promotor e o detetive Grayson elogiaram meu desempenho. Eles comentaram que eu parecia assertivo, mas cooperativo e altamente confiável. Após meu interrogatório, a promotoria chamou a detetive Grayson para esclarecer que era impossível que eu tivesse cometido roubo. Ela ressaltou que as imagens de vigilância na casa de Jane e Bill me mostraram entrando às 23h02 e não saindo, com meu carro permanecendo estacionado, enquanto a invasão, indicada pela desativação do alarme, ocorreu às 23h05. De acordo com a detetive Grayson, em vários testes, o tempo de resposta mais rápido da casa de Jane e Bill para mim pelo patrulheiro naquela hora da noite foi de 9 minutos e 32 segundos. Além disso, o detetive Grayson testemunhou que eu não possuía uma chave para o cofre. As únicas 2 chaves pertenciam a Arlene, que mantinha uma em sua bolsa, e a outra estava no cofre. Ela afirmou que eu não visitava o cofre há mais de 3 meses antes da sessão inicial de formação de equipe. Um especialista confirmou a precisão do tempo de gravação do DVD de Bill, bem como a confiabilidade do meu sistema de alarme. Depois que o caso foi para o júri, Arlene e Traylor perceberam que o resultado não seria favorável e tentaram negociar um acordo com o promotor para acusações menores, uma sugestão que eu havia feito anteriormente a Arlene. Arlene até concordou em me conceder a custódia exclusiva das crianças. Quando a promotora pediu minha opinião, eu adiei a sua autoridade, mas expressei minha inclinação de deixar o júri decidir, considerando as despesas e os problemas de um julgamento. No final das contas, a promotora seguiu adiante com um julgamento, e o júri retornou um veredito em menos de 2 horas, declarando Arlene culpada em todas as acusações, incluindo roubo e fraude de seguro, e Traylor culpado de roubo e agressão. Arlene recebeu uma sentença de 3 anos de prisão, juntamente com 5 anos de liberdade condicional, e a Ordem dos Advogados iniciou um processo de cassação contra ela devido à sua condenação por crime grave. Como Traylor tinha condenações anteriores por contravenção e sua agressão a mim foi considerada uma circunstância especial porque ocorreu em minha casa, ele foi sentenciado a 4 anos de prisão, 5 anos de liberdade condicional e ordenado a compensar os danos ao meu celular e paletó. Após o julgamento criminal, o divórcio ocorreu sem esforço. Apesar das tentativas de Arlene de defender seu caso por meio de seu advogado enquanto estava presa, elas foram desconsideradas. O casamento terminou devido ao adultério dela. Ganhei a custódia total das crianças, forneci pensão alimentícia por 3 anos e a estendi após a libertação de Arlene da prisão, junto com a aquisição da casa. Nossos bens restantes, excluindo as despesas legais de Arlene, foram divididos igualmente. Ela também foi obrigada a cobrir os honorários do meu advogado. Saindo do tribunal com meu cunhado e melhor amigo Bill, ele estava com um sorriso satisfeito. "O que está fazendo você sorrir desse jeito?" perguntei. "Vamos, Austin, conte tudo." "Como você conseguiu?" ele perguntou ansiosamente. "Conseguiu o quê?" Eu ri. "O que não contei a Bill, mas vou compartilhar com você, é que orquestrei todo o esquema de roubo." Fiquei imediatamente desconfiado da desculpa de formação de equipe desde o início. Para confirmar minhas suspeitas, pedi a um colega que ligasse para o RH no local de trabalho de Arlene. Se o RH não tivesse ouvido falar, eu sabia que era inventado. Na primeira sexta-feira à noite da suposta formação de equipe, eu já tinha contratado uma aluna do último ano do ensino médio local para ficar de babá. Ela chegou logo depois que Arlene foi embora, e eu paguei a ela $50 pelos serviços, junto com $100 extras para garantir seu silêncio sobre aquela noite. Eu me certifiquei de que o celular de Arlene emitia um sinal que o aplicativo do meu smartphone pudesse captar, confirmando antes que ela partisse naquela sexta-feira à noite. Assim que a babá chegou, usei o aplicativo para rastrear o paradeiro de Arlene.
Eu a localizei com um homem que eu não reconheci em um restaurante do qual eu nunca tinha ouvido falar. Disfarçado, abordei um ajudante de garçom, oferecendo a ele US$ 100 para me trazer um copo que o acompanhante de Arlene havia manuseado e bebido. Esperei até que Arlene e seu companheiro saíssem do restaurante, observando-os se beijando enquanto ela entrava no carro dele. Eu, ainda disfarçado, os segui e furtivamente tirei uma foto da placa do carro com meu celular. Na segunda-feira à tarde, identifiquei o companheiro de Arlene como Jack Taylor e descobri seu local de residência. Tendo contratado um investigador particular, organizei a vigilância de Arlene durante a segunda e a terceira sextas-feiras, o que levou a evidências fotográficas de encontros próximos. Instruí a investigadora a não fornecer um relatório até depois de sua quarta sexta-feira, sessão de formação de equipe, o que me permitiu negar plausivelmente minha culpa até então. No domingo à noite, eu havia desenvolvido um plano abrangente, incluindo estratégias para obter a custódia dos filhos em caso de divórcio. Na primeira segunda-feira antes de ir para o trabalho, tirei o anel de esmeralda exclusivo de Arlene de sua caixa de joias. Ela nunca o usava para trabalhar, mas sempre o colocava quando saía. Contratei uma atriz que combinava com o tamanho de Arlene, tinha uma peruca da mesma cor e estilo de cabelo, e usava seu anel de esmeralda em seu dedo. Aluguei um cubo de depósito em nome de Arlene, pagando 3 meses de aluguel em dinheiro adiantado. Na terça-feira, obtive um pouco de argila para impressão de chaves. Enquanto Arlene dormia naquela noite, silenciosamente tirei suas chaves da bolsa e fiz impressões do cofre e das chaves da escrivaninha da casa. No dia seguinte, cheguei cedo do trabalho e usei slug de liga, um metal de fusão rápida, para criar cópias dessas chaves. Usando luvas, montei um novo cadeado naquela noite e perguntei a Arlene se ela o reconhecia ou tinha chave para ele. Ela examinou ambos e respondeu: não, acho que não. Por quê? Se você não precisa para mais nada, eu gostaria de usá-lo para trancar minha caixa de ferramentas, ok? Eu respondi. Claro, ela disse, e foi embora. Coloquei a fechadura em um saco plástico, esperando que suas impressões digitais permanecessem nele junto com a chave. 2 dias antes do roubo, marquei obstáculos ao longo de um caminho arborizado conectando minha residência à casa de Jen usando refletores. Na véspera do roubo, acessei a gaveta da mesa de Jen e coloquei um envelope contendo o código de acesso para a porta da frente da instalação, junto com a chave impressa com suas impressões digitais, uma duplicata feita para mim em uma loja de ferragens, dentro. Utilizando a mesma atriz que alugou a instalação para mim anteriormente, providenciei o aluguel de uma van equipada com um suporte para motocicletas. Além disso, o namorado dela facilitou o aluguel de uma moto de terra para mim. Escondi a moto de terra em meio a um aglomerado de árvores atrás da residência de Jen e Bill. Além disso, obtive a senha do laptop de Arlene de uma lista de senhas encontradas em sua gaveta trancada com segurança. Depois de criar uma nova conta de e-mail, rascunhei um endereço de e-mail para Jack Taylor, supostamente de Arlene. No e-mail, insinuei entusiasmo sobre encontrá-lo e sugeri que nosso esquema nos permitiria viver confortavelmente com os lucros da minha propriedade roubada enquanto ela buscava o divórcio. Contratei a atriz e seu namorado para estarem disponíveis na quarta sexta-feira à noite das sessões de formação de equipe. A tarefa deles era andar do lado da casa de Taylor usando a chave reserva do carro de Arlene para ir embora. Antes disso, eu me certifiquei de que o namorado estava preparado para destrancar o carro de Taylor usando uma ferramenta de bloqueio de carro e colocar minhas abotoaduras de ouro entre a porta do passageiro e o assento. Além disso, coloquei uma caixa embrulhada etiquetada Jack contendo meu relógio Rolex dentro do porta-malas do carro de Arlene. Mais cedo naquele dia, estacionei a van alugada na minha garagem e desativei o abridor automático da porta da garagem. 2 dias antes, transferi as impressões digitais de Taylor de um copo no restaurante para a janela do porão para facilitar o acesso. Esse processo acabou sendo mais simples do que o previsto, usando instruções encontradas na internet, acessadas de um computador de biblioteca que não era meu, junto com cacau em pó, uma tigela rasa, um pequeno pincel e um pouco de paciência. Aparentemente, meu trabalho foi convincente o suficiente para enganar a polícia. Antes da minha conversa com Arlene, onde implorei para ela não sair na quarta sexta-feira, eu não tinha me comprometido totalmente a executar meu plano.
Eu realmente acreditava que se ela tivesse ficado em casa naquela noite e terminado seu relacionamento com Traylor, poderíamos ter tido uma chance de lutar, embora eu admita que teria encontrado uma maneira de me vingar dele. Mas quando ela não só saiu, mas também ameaçou que eu não conseguiria a custódia das crianças se tentasse me divorciar dela, meus sentimentos por ela desapareceram, e decidi colocar meu plano em ação. A única ajuda involuntária que Bill forneceu foi responder minhas perguntas algumas semanas antes do roubo sobre uma janela específica do porão não coberta por câmeras, que tinha barras de metal falsas. Eu tinha recebido a notícia da atriz de antemão de que ela e seu namorado tinham saído da residência de Traylor antes das 23 horas. Como era uma noite quente, Traylor havia deixado várias janelas de seu carro abertas, evitando assim a necessidade de seu namorado entrar à força no veículo para recuperar as abotoaduras. Ao retornar para a casa de Bill do meu próprio carro às 11h02, eu já tinha acessado a janela escondida do porão. Saindo rapidamente, corri para a moto de terra, atravessei a floresta a velocidades superiores a 40 mph, confiando nos refletores para me alertar sobre quaisquer obstáculos. Chegando em casa, mirei na janela do porão, cujo alarme eu havia desativado anteriormente, e plantei as impressões digitais de Traylor. Usando luvas o tempo todo, desconectei sistematicamente a linha telefônica, removi a bateria, desliguei o gerador de backup e, finalmente, desliguei o interruptor principal. Utilizei a chave duplicada que eu tinha criado da Arlenes para acessar o cofre. Com conhecimento do paradeiro do conteúdo e a van convenientemente estacionada na garagem, limpei tudo com eficiência em 1 hora, apesar da iluminação fraca. Subsequentemente, transportei os itens para o depósito, carreguei-os no cubo alugado e o prendi com a fechadura com as impressões digitais de Arlene. Esse processo levou pouco mais de 1 hora. Depois de devolver a van para a locadora e deixá-la no estacionamento, depositei as chaves na caixa de depósito e chamei um táxi, instruindo o motorista a me deixar a 1 quarteirão de distância da minha residência. De lá, eu voltei de moto de terra para a casa de Bill, coletando refletores ao longo do caminho. Eu escondi a moto de terra em meio a um aglomerado de árvores e entrei novamente na casa de Bill pela mesma janela que eu tinha saído anteriormente, recolocando as barras de metal falsas. O bônus inesperado da visita de Traylor à minha casa e suas ações subsequentes aumentaram minha satisfação. Quanto às motivações de Arlene para seu caso com Traylor ou quaisquer outros detalhes em torno dele, eles permaneceram elusivos. Talvez se eu tivesse entretido suas tentativas de se comunicar comigo durante seus momentos de ansiedade, eu poderia ter obtido mais informações. No entanto, depois que Arlene me rejeitou, apesar de ter recebido uma oportunidade final, parei de me importar. Eu me vinguei e agora eles devem viver com as consequências. Obrigado por assistir até o final. Se você gostou da história, não se esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos. Certifique-se de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma nova história. Adoraria saber o que você achou da história. Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. E não se esqueça de se juntar à nossa comunidade no WhatsApp para ainda mais histórias todos os dias. O link está na descrição. Te vejo lá!